Hoje a gente vai fazer como se fosse uma espécie de um manual. Tudo que uma mulher precisa saber a respeito do Papa Nicolau. Parece que a gente já tem toda a ideia, né? Parece que a gente já sabe tudo. Tem muita coisa que a gente nem imagina e que a gente vai contar aqui na pauta. E aí a gente convidou mais uma vez a ginecologista, a doutora Patrícia Bretz. Bem-vinda! Como vai? Tudo bem? Tudo jóia, Carol. Obrigada pelo convite. E eu acho que vale um agradecimento ainda especial. Sim. Você, sua assessora, que vocês vieram de São Roque. Chegamos. E chegaram e conseguiram. Eu acho que, né, a gente que está do lado de cá e as meninas que montam as pautas com tanto carinho, a gente fica sempre muito feliz. Obrigada. Quando os convidados, é ainda um esforço maior. Lógico, para estar aqui. Então eu te agradeço aí ao vivo, em público, e tá tudo certo. Vamos então começar, até para que as mulheres entendam. Hoje a gente pode dizer que o Papa Nicolau é o exame mais importante da mulher? Olha, Carol, é o exame, acho que é um dos mais importantes e ainda muito estigmatizado. Sem dúvida. Que a menina, desde a infância, nossa, esse que é o exame que tanto dói. E eu acho que vale a pena essa matéria, para tirar esse estigma mesmo. É um exame indolor e é a 4ª causa de câncer na mulher no Brasil. E se você for avaliar, é um câncer evitável. Ele ocorre por conta de uma infecção e quanto mais cedo e oportunamente a gente fizer o rastreamento, você vai evitar uma morte. Então ele é sim um dos mais importantes, Carol. Ocorre o câncer, você está dizendo, ele vem aí de um início de uma infecção no útero? No útero. Então, o câncer de colo uterino, 99,9%, para não falar 100% das vezes, ocorre por uma infecção pelo HPV. O HPV é um vírus que ele é transmitido sexualmente. Existem outras formas de transmissão mais rara, quando a mãe está grávida, mas aí seria um comprometimento de laringe. E a mulher, quando contrai esse vírus, num processo de anos, 10 anos de evolução, ela ocorre, então, um caso de câncer de colo uterino. Tá. Então, o que a gente fala é uma doença evitável e tratável. E tratável, desde que seja diagnosticada, então, com o Papa Nicolau. Perfeito. Descoberta com o Papa Nicolau. Perfeito. A gente separou aí algumas perguntinhas, inclusive animadas, que são as principais perguntas de consultório que você deve ouvir aí. Sim. Das meninas, adolescentes, enfim, mulheres, mães. Vamos começar com a primeira, então? Olha lá, na tela. Quem deve fazer o exame hoje, então? Perfeito. Então, o Ministério da Saúde, recentemente, ele alterou o protocolo e, de rotina, ele deve ser colhido a partir dos 24 anos e com 2 exames colhidos normais, a gente pode ampliar para cada 3 anos. E ele é feito até os 64 anos, tendo 2 exames também mais próximos normais. Agora, isso é uma recomendação. Existem grupos que são grupos que a gente tem que ter uma atenção maior, Carol. Tá. Então, por exemplo, uma paciente que é imunossuprimido. E imunossuprimido não é só quem tem HIV. Quem fez um transplante, quem usa corticoide, é considerado imunossuprimido. Aquela paciente que tem uma vida sexual mais ativa, com múltiplos parceiros, então ela está exposta a risco. Até um dado interessante. Pela OMS, promiscuidade são mais de 2 parceiros por ano. Nossa. Então, quem está aí no mercado, que tem Tinder e os aplicativos, tem mais facilidade de conhecer. Doutora. Então, você falar 2 parceiros por ano já é considerada promíscua, por definição e tem que ter, então, talvez uma coleta mais rotineira. E aí, quando você diz rotineira, a gente está falando de um intervalo de quanto tempo? Menor do que 3 anos e, se for mantido esse comportamento, até anual. Tá, então não é que é algo de 6 em 6 meses, não, aí a gente está falando... Se for um imunossuprimido, até de 6 em 6 meses. Por isso que é interessante ter esse acompanhamento médico, que, por exemplo, eu sou portadora do vírus HIV. E hoje, ninguém morre mais de HIV se fizer um tratamento oportuno. Se tiver uma carga viral alta e um CD4 muito baixo, você tem que fazer o acompanhamento mais de perto. Tá. Mas são grupos específicos. E lembrar, se todo mundo fizer o Papa Nicolau a cada 3 anos, nessa faixa que contempla a maioria da população, ninguém vai morrer de câncer de colo uterino mais. Certo. O problema é aquela que não vai. E também, da mesma maneira, 64 anos descontinua. Hoje, nós temos mulheres que têm 64 anos que estão solteiras e são muito ativas sexualmente. Sem dúvida, sim. Né? Então, também não é aquele protocolo que tem que ser seguido à risca. Isso é uma recomendação, certo? Então, e até casadas também, até casadas. Acima, né, da idade que tem aí uma vida sexual ativa. Mais ativa. Então, dos 24 aos 64 anos, com intervalo trianual. Fora do Brasil, nós temos aquele coteste.
que é um teste que se chama captura híbrida associada ao Papa Nicolau. Tá. E nesses países a coleta é feita a cada 5 anos. Só que na nossa rede pública a gente ainda não tem a captura híbrida disponível. E o único exame que detecta de fato se o HPV está presente no corpo é esse exame de captura híbrida. Então, para quem está aí na rede privada e que tem acesso, vale a pena conversar com o seu médico da importância de coletar esse exame. Que é o? Captura híbrida para Papa Nicolau. Para Papa Nicolau. Tá. E quem de fazer ele completo. Exato. Seria um complemento Complementar dele do Papa Nicolau. Isso mesmo. Tem mais perguntinha. Olha lá. O Papa Nicolau ajuda a detectar, então, quais doenças? Certo. A ideia do rastreamento é ter um impacto maior nas doenças que têm potencial de morte. Tá. Então, o maior intuito para você fazer uma coleta de Papa Nicolau é rastrear o câncer de colo uterino. E na prática clínica eu já ouvi algumas coisas que eu particularmente não concordo. Então, por exemplo, o médico detectou um corrimento e está esperando o resultado do Papa para poder tratar. Tá. E isso muitas vezes não procede. Que pelo aspecto da infecção, pelo odor, pela coloração, a gente já consegue ter uma ideia do agente e deve ser tratado oportunamente. Porque senão ele aparece também no resultado de Papa Nicolau. Além dele aparecer, essa infecção pode progredir e subir para o útero, entupir as trompas que estão aqui nessa região. Então, uma infecção vaginal maltratada pode levar até uma infertilidade. Olha que perigo. Então, uma vez que foi detectado um corrimento, uma vulvovaginite, pode ser tratada prontamente. O maior interesse do Papa Nicolau é o rastreamento do câncer de colo uterino, que sim é uma doença potencialmente fatal. Tá. Mas a gente ganha de brinde o rastreamento de outras infecções e que, reforço, não precisa aguardar o exame para ser tratada. Já podem ser tratadas na medida que forem diagnosticadas. No momento. No momento da coleta. A gente ia mostrar agora, então, como deve ser realizado, né, de forma correta e Perfeito. que a paciente não sinta dor no momento que a gente estiver fazendo o Papa Nicolau. Pode guardar para mim, meninas, que agora eu tô com calorzinho, se eu tiver frio, eu peço para vocês. Obrigada, viu? Bom, então a primeira coisa, Carol, é tranquilizar a paciente de que é um exame que tem o benefício para um ganho de qualidade de vida, de saúde. Toda vez que for manipular o material de saúde, o ideal é que ele esteja lacrado. Então, é uma coisa que eu oriento muito para quem trabalha comigo, que está no ambiente, sempre abre na frente da paciente. Tá. Porque realmente é uma coisa íntima, você ter dúvida. Então, o profissional ele vai estar com luva no momento da coleta. Uma falha que às vezes muitos profissionais da saúde fazem é examinar já diretamente o colo e não olhar a parte externa da paciente, que se chama vulva. Talvez se eu virar aqui fica um pouquinho melhor. Perfeito. Muitas vezes a paciente já pode ter lesão nessa região e também relacionada ao HPV. Então já é bom fazer uma inspeção dessa região externa, fazer uma inspeção da região próxima do ânus, que pode ter alguma verruguinha, alguma lesão nessa região. E na medida que for introduzindo, então, abrir o espéculo na hora. Tá? A gente faz aqui, olha, vocês observem o espéculo atual, ele é muito pequeno, ele é fino. Certo? Então é uma coisa que não vai machucar a paciente na coleta do exame, diferente dos espéculos mais antigos, que eram mais largos, alguns até de metal, que a gente não usa tanto no consultório mais. Tá? Então a introdução, a gente faz aqui uma voltinha para não cair próxima da uretra e aqui é colocado o espéculo na sequência. Normalmente as pacientes que a gente tem um vínculo vai conversando e quando vê elas já falam, nossa, mas já colheu? Rapidinho. Normalmente é isso que acontece. E tem também, doutora, aproveito para te perguntar, que aqui a gente tá com uma maquete e tal, é um pouco mais difícil, mas tem aí um jeitinho e uma forma da mulher se colocar ali naquela cadeira e tal, que ela vai sentir menos incômodo. Exato. É uma situação que é constrangedora. Eu também sou mulher, eu também faço esse exame e eu confesso que é um exame que realmente não traz tanto conforto. Não é algo assim, que legal, vamos fazer Papa Nicolau, mas Papa Nicolau, não precisa ser tão ruim, né? Não precisa. E outras pacientes, eu tenho muitas que falam, Patrícia, eu não vi a hora de vir aqui pra gente bater um papo, pra conversar, contar a vida dela. Então, eu acho que a questão do vínculo, cuidado de humanização, é você chamar a paciente pelo nome, explicar a vantagem do exame. Olha, a gente vai fazer, é um procedimento de minutos e pode salvar a sua vida. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que a questão maior de tudo, todo o cuidado na vida é a humanização e a pessoa se sentir com um atendimento personalizado. Né? Então, eu tô aqui, é 1 minuto de coleta, mas é 1 minuto que eu tô com a Carol, eu tô voltada para você. Né? Então, só de você orientar, isso a paciente já dá uma relaxada.
Particularmente eu, quando vou coletar, eu prefiro que a paciente coloque o pé ao invés do joelho na perneira, porque eu tenho um ângulo maior de inspeção da vulva e da parte vaginal. Mas isso também é de cada profissional, certo? Então aqui, olha... E tem que relaxar, gente. Relaxa, porque relaxa. quanto menos relaxa, se não relaxar, dói mais. Não. Tem que relaxar o bumbum, sabe quando fala assim, relaxa o bumbum? Relaxa. Tem paciente que às vezes a gente introduz o espéculo e ela tá tão tensa que o espéculo quase voa na nossa cara. Então, fala, fica tranquila, relaxa, é um exame muito rápido. E sabe o que é mais curioso? As meninas que eu atendo desde a adolescência são as que me dão menos trabalho na hora de fazer exame. Ah, é? Porque vai tranquila, fala, eu sei que ela não vai me machucar. Já estão acostumadas. Mas tem paciente, Carol, que a gente liga até música. O que você gosta de ouvir? Aí eu boto lá a musiquinha enquanto eu colho o exame e a maioria, quando realmente fica tranquila. Outra coisa que, infelizmente, a gente tem que falar, paciente que você começou a examinar, ela pula e tem uma reação de dor muito exacerbada, tem que tomar cuidado, porque às vezes a paciente pode até ter sido submetida a uma violência. Então, eu acho que outra dica para levar para casa, ir para o cuidador, viu que a paciente teve uma reação muito exacerbada, não força. Interrompe o exame, conversa, fala, olha, eu só vou coletar quando você de fato estiver tranquila. E infelizmente, Carol, é uma situação que está muito presente no dia a dia. Infelizmente mesmo, né? Então, que criminoso isso, né? Que é algo... Agora, sim, a própria paciente relatar também é algo importante. Exato. Né? Chegar com um relato, confiando aí nesse médico. Sim. É uma informação importante. Então, o principal é ter o feeling. Se viu que a paciente não está confortável, não está relaxada, não força o exame, estabeleça um vínculo que certamente ela vai voltar e talvez até te conte alguma coisa aí que talvez não fosse diagnosticada previamente. Mas aqui, voltando para o exame. Atualmente, então, a gente faz uma coleta dupla. Aqui eu tenho a espátula de Aires e a escovinha, certo? Então, a gente introduz, tá? Então, aqui eu já visualizei toda a vulva, não sei se dá pra ver aqui, a vagina. Normalmente, a gente dá uma rodadinha no espéculo para poder olhar todas as paredes da vagina. Porque como ele tem esse biquinho que fica às 12 e às 6 horas, se tem alguma lesão, a gente não vê, tá? Então, o espéculo aqui posicionado, é introduzida a escovinha ali no colo e a gente roda 360 graus. E na sequência, a escovinha aqui vai dentro do canal. Então, vamos supor, eu tenho uma lesão mais interna, que não é visível a olho nu, a escovinha é para pegar. Então, eu rodo aqui 360 graus, tá? E tudo é colocar os dois. Temos duas maneiras que eu trouxe para vocês. A maneira convencional é a lâmina. Então, esse material ele é fixado. Para quem está coletando, nunca friccionar a amostra, sempre passar delicadamente, embaixo e em cima, ou colocar em duas lâminas e na sequência o fixador. E a lâmina. Outro material que ele é um pouco mais moderno, Carol, não sei se você já conheceu. Sim. É o Papa Nicolau em meio líquido, tá? E ele tem o dobro da acurácia do Papa Nicolau convencional. Certo? Então aqui é o meio líquido, a gente introduz o material dentro e é mandado para análise. Tá? É feita da mesma maneira a coleta, a única coisa é o material que ele é fixado, que permite então esse rastreamento mais adequado de lesões. Porém, uma pergunta, nesse caso a gente está aqui com o espectro e você está colhendo os dois que são assim, digamos, os essenciais e primordiais para a gente ter uma análise. Porém, neste momento, o médico pode colher muitas outras, fazer essa coleta de outras coisas. A captura híbrida. E pedir para que seja analisado outras coisas, se for encontrado, certo? Normalmente, as outras coletas, elas têm um material específico. Essa sua pergunta é sensacional, que às vezes as pacientes vêm e confundem. Então, o Papa Nicolau, ele pode rastrear eventualmente uma ou outra infecção, ou alterações sugestivas de infecção. Agora, se eu tenho o HPV adormecido no meu corpo, que é o que acontece na maioria das vezes, e não tenho nenhuma feridinha no colo do útero, nenhuma lesão, o Papa Nicolau não altera. Por isso precisa daquele outro que você falou. Híbrida. Da captura híbrida. Mas assim, hoje, no grupo de adolescentes, fizeram um trabalho no Reino Unido. 60% deles são portadores do HPV. Puxa. No Brasil, 55% e o dado de Salvador, mais de 70% dos jovens são portadores do HPV. Você ser portador não quer dizer que você vai obrigatoriamente ter a doença. Sim. Menos de 1% tem. Mas aí um outro alerta. O nosso governo joga fora lotes e lotes de vacina de HPV, porque a família não leva os jovens para vacinar, achando que vai estimular a ter relação sexual.
E a única coisa que previne de fato, então eu estou falando de uma doença que mata, é o 4º câncer mais prevalente da mulher. E se eu vacinar esse jovem numa fase oportuna, e o ideal é antes de iniciar a atividade sexual, essa menina não vai morrer de câncer. E como é que é? Vamos então, já que a gente está falando da vacinação, vamos retomar a idade. Perfeito. Que é... Então, os postos, eles já dão a partir dos 9 anos, tanto para meninos quanto meninas. Anteriormente, essa vacina era dada até os 11 anos na rede pública. Tá. Em bula, ela está liberada até 26 anos. Mas aí alguns questionamentos da prática clínica. Doutora, eu era casada e agora eu me separei e eu estou tendo relacionamentos eventuais. Será que essa paciente, mesmo fora da idade da bula, não vale a pena vacinar? Que até brinco, você voltou para o mercado, então talvez valha a pena vacinar para não correr o risco. Voltou para o mercado, é ótimo. Então voltou para o mercado, vacina. O que não pode é se contaminar com vírus, que é totalmente evitável. Sem dúvida. Né? Então, outro alerta, quem tem meninos e meninas dos 9 aos 11 anos, leva para vacinar. Essa vacina é gratuita e, infelizmente, os postos estão jogando fora muitas vacinas por preconceito. Puxa. Não é o fato de vacinar que você vai estimular a menina ou o menino de ter relação sexual. E isso ainda leva para um outro assunto e uma outra pauta, que o negócio está complicado, né? Eu não tenho filho dessa idade, mas eu tenho amigas que têm. Então, já que a gente está tocando no assunto, eu não posso, eu me sinto assim na obrigação de colocar como um alerta, eu não consigo ser uma apresentadora passiva nesse momento, mesmo não tendo filho dessa idade. Eu tenho relatos aí de mães, de adolescentes, que o negócio assim está um pouco exacerbado, que está um pouco acima do que, não que é esperado ou não, porque eu acho que cada juventude vai ter ali seu início da vida sexual e a forma como os pais tratam isso e conversam e aceitam e trazem isso para perto para que seja de forma segura. Não estou entrando nesse detalhe. Mas assim, de forma que as festas hoje estão tão assim... não tenho nem a palavra. Liberada que tem adolescentes transando na frente de outros adolescentes, em público. Eu ouvi isso, eu fiquei assim, não sei dizer nem o que eu fiquei. Olha, eu tô assim, tô meio chocada. Carol, que eu achei muito interessante. Eu acho que muita coisa que também estimula esse comportamento sexual, essa facilidade de WhatsApp, hoje nudes, meninada de 11, 12 anos manda nudes. Isso, gente. E olha que interessante, você sabe qual o período que mais tem nudes? Terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã. Como assim? Então, se vê alguém saindo com o celular da terça de manhã, desconfia. Mas, realmente, talvez isso também estimule o comportamento sexual e essa liberação. A parte das redes sociais. Das redes sociais. É o que eu imaginava, a rede social. Agora, fica um alerta para os pais. Coibir, proibir, não vai impedir que a criança faça. E uma coisa que eu tenho muito claro, eu também sou mãe de uma menina. A menina que sai de casa disposta a iniciar a atividade sexual dela, ela não volta sem ter cumprido a missão. O menino pode até ser que volte frustrado, mas a menina não. Então, o que tem que fazer é o que você falou, tá próximo. Hoje a gente não tem tempo. Então, você chega cansada do trabalho e fala, tô rezando para estar dormindo, né? Porque eu também tô cansado. Mas a gente tem que tirar um minuto e aconselhar. E parece que chega na adolescência, os amigos que também não sabem nada são muito mais atrativos que os pais. Sem dúvida. É aí que mora o perigo da história. Como é que a gente garante que os pais pensem como nós que somos pais, os outros pais, Então, fiquem de olho, a mãe sabe tudo o que está acontecendo, aquele sexto sentido, poxa, essa amizade talvez não seja tão bacana. E o principal é aconselhar e não fingir que nada acontece. Porque mesmo em famílias diferenciadas, até 25% das gravidezes ocorrem na adolescência. Então, aqui não é só um alerta do Papa Nicolau, é de todo um comportamento. Exatamente, isso aqui tem um conteúdo amplo, né? Exato. Que começa nele, né? E que tem que estar de olho. Outro alerta, às vezes eu atendo pacientes que vão fazer intercâmbio e volta com os HPV que super difícil de tratar. Então, vacina antes, orienta, dê uma contracepção efetiva. Também não é porque está dando pílula que a menina vai andar cada hora com um, mas se você não der, ela vai ter relação do mesmo jeito. Ai, doutor, eu acho que isso dá uma pauta e tanto. E quem quiser mandar mensagem aí que se identificou com o assunto, que está tão preocupado quanto a gente, né, a área médica e eu, no caso, aqui, que eu tenho uma imagem pública e tal, num programa que fala de saúde, né, de uma responsabilidade de saúde, também estou bem preocupada. Acho que isso vale a gente debater. Mas vamos colocar a perguntinha do público já? Ou é a próxima do público? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Aproveitem, meninas. Daiane, um beijo, obrigada. Tenho corrimento há muito tempo, fiz tratamento, mas voltou. Por que isso acontece? Perfeito, Daiane, é uma pergunta muito comum do dia a dia. Você tratar a infecção vaginal
às vezes é muito fácil. Tratar a causa da infecção nem sempre é. Então, eventualmente, a própria pílula pode favorecer uma alteração no colo do útero e perpetuar esse corrimento. Hábitos de vestimenta, aquela roupa de ginástica, aquela calça jeans apertada, calcinha de lycra. Então, abafa muito a mucosa da vagina e pode perpetuar essa infecção. Nem toda infecção, corrimento, é uma doença sexualmente transmissível, mas eventualmente o parceiro tem que ser tratado também. Então vale a pena checar essas condições aí com o médico que te acompanha. Agora, uma pergunta que a gente não fez, mas certamente apareceria é: mulheres virgens podem e devem fazer o Papa Nicolau? Como o Papa Nicolau, o câncer de colo uterino, ele está relacionado ao HPV, se essa paciente não teve contato sexual, ela não vai ser portadora desse vírus. A não ser que ela tenha contraído no parto, mas seria na região de laringe. Então o rastreamento ele é indicado de rotina a partir dos 24 anos, quando essa paciente já iniciou a atividade sexual. Atividade sexual, ok. Mais uma pergunta, Glaucia? Na tela, olha lá. Obrigada, Patrícia, um beijo. Há 4 anos operei a HTA e nunca mais me pediram o Papa Nicolau. Tá certo? Então, a HTA, para quem não sabe, é uma esterectomia total abdominal e nessa cirurgia o colo do útero e o corpo ele é retirado. Via de regra, não se colhe mais mesmo o Papa Nicolau quando você tem exames muito próximos da cirurgia normais. Mas aí eu volto o alerta. Se você está aí no mercado, como a gente brincou, e eventualmente tem múltiplos parceiros, mesmo tendo retirado o útero, vale a pena fazer uma consulta ginecológica e até mesmo o Papa, porque na cúpula vaginal, onde foi retirado e errafiado, pode ter uma lesão de HPV. E ser até um câncer de vagina no futuro. Então, o ideal é que faça. Pelo menos uma consulta ginecológica para ter uma avaliação e identificar os fatores de risco. Nem toda paciente esterectomizada é mandatório que não se colha mais, vai depender do comportamento sexual. A última perguntinha dá tempo na tela, olha lá. Obrigada, Dani, um beijo. Qual a diferença entre o Papa Nicolau classe 1 e o Papa Nicolau classe 2? Dani, essa nomenclatura de classe, atualmente ela foi até derrubada. Hoje, o que a gente usa? Ausência de neoplasia. Classe 1 seria um Papa Nicolau que não tem inflamação, que não tem absolutamente nada. O classe 2 seria inflamação. Só que hoje a mulher que é sexualmente ativa, que teve filhos, a grande maioria delas vem uma inflamação e quando a paciente lê lá no laudo, ai meu Deus, estou com inflamação. E é um resultado normal. Então, para justamente evitar essa ansiedade excessiva, a nomenclatura já mudou, tanto classe 1 quanto classe 2 são exames normais. Então, é isso, então tanto faz. Tanto faz. É exatamente o que você mostrou aqui e o que vai ser feito. Tá aí. Vou agradecer com a gente hoje mais uma vez. Ela é uma simpatia, né? Uma delícia bater papo. Ginecologista, doutora Patrícia Bretz. Quem quiser saber mais, eu vou deixar o Insta para vocês. @doutora abreviado Patrícia Bretz, tudo junto. @doutora abreviado Patrícia Bretz. O Bretz é BRETZ. Você já consegue encontrá-la. A gente acabou não falando do caso da Ana Furtado, mas eu vou ler a nota, dá tempo, né, Glaucia? A atriz Ana Furtado, de 44 anos, surpreendeu a todos ao usar sua conta no Instagram neste domingo dia 27, para realizar um importante desabafo da sua saúde. A apresentadora do É de Casa foi diagnosticada com um câncer de mama. A Ana conta que agora ela vai precisar passar por sessões de quimioterapia como parte do processo de tratamento pós-cirúrgico. E aí a gente sempre fica assim, coração partido, né? Com a notícia, né, e tudo. E eu disse no início do programa que certamente ela vai servir aí como um exemplo, né, com a imagem na mídia e coragem, né, para expor isso agora no início. Olha, Carol, o que mata não é o câncer, o que mata é o medo. Aquela pessoa que percebe alguma alteraçãozinha no exame físico e fala, ai meu Deus, eu não vou, vai ter algum resultado alterado. Esse ano mesmo, uma paciente extremamente jovem, nível superior, com uma lesão que se estendia até quase o ombro. Nossa. E que perdurou 1 ano e ela com medo de procurar assistência. O câncer de mama, 90% dos casos, ele ocorre ao acaso, sem ter histórico familiar. Então, de cada 100 mulheres, só 10 que têm câncer de mama têm histórico familiar. E 90%, quando diagnosticado, é passível de cura. Então, quanto antes eu diagnosticar, mais chance você tem de sobreviver. Porque ainda é o câncer que mais mata. Então, eu reforço, o problema não é o câncer.
câncer, é o medo. E muita gente fala, poxa vida, depois desse câncer eu abri minha visão aí para ter uma qualidade de vida. Então meio que deu uma reprogramada, né? E mudou. Então você, mulher, mamografia dói, a gente falou isso no último programa, quem inventou deve ser homem mesmo, mas vai lá e faz. Porque a primeira manifestação do câncer de mama é a microcalcificação. E só a mamografia é capaz de pegar. Ana lindíssima, magra, uma pessoa vaidosa. Sim, que treina, né? Que treina. Ela está sempre em contato com a atividade física. E um outro alerta, infelizmente isso bate na casa de todo mundo. Eu também tive histórico familiar de câncer de mama, então a gente tem que estar atento, tem que cuidar da saúde. Não escolhe classe social. Não escolhe classe social, raça, sexo, não escolhe nada. Pode bater na porta de todo mundo, ninguém está ileso aí de ter um problema como esse. Então, homens, mulheres, crianças, têm que se cuidar, porque a saúde é o nosso bem mais precioso. Você pode ter dinheiro, pode ter beleza, mas se não tiver saúde, não tem nada. Não tem. Não funciona. Não funciona. Né? Nada funciona. Então, a gente está aí deixando um super beijo e super na torcida e, claro, apoiando toda a coragem e esse momento dela aí, que certamente ela vai ajudar muita gente. A apresentadora Ana Furtado. Estão perguntando nas mensagens se o HPV é dose única, a vacina. Não. Na rede pública eles estão fazendo em 2 doses, tá? Então você faz no ato e depois existe uma certa divergência, 3 e 6 meses, mas o nosso sistema de saúde, eles estão dando apenas 2 doses em 0 e 3 meses após. Tá? Levem para vacinar, gente, não tenham preconceito. O que maior problema hoje é o preconceito. Então vacina, menino, menina, a partir dos 9 anos leva para vacinar e se passou dos 11, leva também, porque com certeza deve ter alguma ali próxima do vencimento que vai jogar fora. Então repete depois de 3 meses, 2 doses. Agora eu já fiquei com frio de novo. Ficou. Obrigada. Eu que agradeço, Carol. Belo bate-papo, bela aula. E né, quando eu introduzi, falei, a gente já sabe tudo de Papa Nicolau, tá vendo? Não sabemos. A gente aprende todo dia, né? Obrigada, uma delícia bater papo com você. Carol. Até a próxima. Obrigada.